Shalom, meus amigos, uma boa noite para vocês diretamente da cidade santa de Jerusalém. Na noite de hoje eu quero iniciar o estudo da Parashá Hukat, que é a porção semanal da Torá que nós vamos ver no próximo Shabat aqui em Israel. No Brasil, como no resto da diáspora, a leitura da Parashá é Korah. Analisemos uma das ideias que torna a Torá um documento genuinamente divino. A Torá nos ensina as razões pelas quais nós cometemos erros, as razões que nos levam a agir de maneira incorreta, em razão da incapacidade de nós aperfeiçoarmos as nossas midot, os nossos traços de caráter. Vejam que interessante, toda vez que você vai ao cinema, ou pelo menos quase toda, você espera que o filme tenha um final feliz. O príncipe salva a princesa e dá um beijo nela. O mocinho mata o bandido e fica tudo bem. Todos nós, quando vamos até o cinema, esperamos um final no qual a bondade vence. Mas na narrativa da Torá, as coisas não acabam dessa forma, porque vejam, o nosso grande herói, que é Moshe Rabbeinu, não entra na Terra Santa de Israel. Ele comete um erro e em razão desse erro ele é punido. A punição nós sabemos. Foi a impossibilidade dele entrar na Terra Santa de Israel. Ele vai transferir a liderança do nosso povo para Yeshua ben Nun. E que erro foi esse? Nessa paraxá, ele bateu na pedra, ao invés de falar com a pedra. Vejam que Moshe, depois da morte de Miriam, era responsável por conseguir água para o nosso povo. E a Kadosh Baruch Hu havia dito para Moshe: você vai até a pedra e fale com ela, e ela vai dar toda a água de que o nosso povo necessita. Mas Moshe, em razão de diversos fatores, da pressão das pessoas, pelo fato dele não encontrar a pedra, ele acaba se descontrolando, ele bate com um cajado na pedra e a pedra então dá água. Mas a consequência por ele ter feito algo diferente daquilo que havia sido determinado por Hashem foi justamente a punição de não poder entrar na Terra Santa de Israel. Na verdade, existem várias razões para que Moshe tenha sido punido com a impossibilidade de ele entrar na Terra Santa de Israel, e essa foi uma das razões. Mas vejam, não acaba com um final feliz, como em outras tantas histórias da cinematografia hollywoodiana. Se a Torá está nos ensinando isso, vejam, né, uma das coisas que mais me encanta no judaísmo é que a Torá não fala de homens perfeitos, fala de homens de carne e osso, fala dos erros. Nós falamos sobre isso ontem, quando nós tratamos do tema da Teshuvá, dos patriarcas, de Adão e Rishon, o primeiro homem. Nós estamos falando de pessoas reais, que erram e que corrigem os seus erros. Mas se a Torá faz questão de trazer no seu texto, na sua narrativa, esses erros, é porque sempre está contida aqui uma mensagem importante. Nós temos que nos apropriar dessa mensagem. É preciso que a gente aprenda justamente com os grandes mestres da Torá. Nós temos que entender, afinal de contas, qual foi o erro de Moshe, esse que foi o mais humilde de todos os servidores de Hashem, que foi o homem mais perfeito que já caminhou na face da terra, que foi punido por um erro que ele cometeu. Nós temos que entender qual é a raiz desse erro. Temos que aprender justamente para que cada um de nós não caia nesse mesmo erro. Se o nosso líder maior, né, o mestre da Torá de todas as gerações, caiu, nós não devemos desconsiderar esse ensinamento da Torá. Muito pelo contrário, nós devemos estar muito atentos às razões que levaram Moshe a sofrer essa punição. Porque nós temos nessas circunstâncias, nesse relato da Torá, um espelho para nos orientar sobre o caminho a seguir. Qual é a raiz desse pecado? Bater na pedra quando Hashem pediu que Moshe falasse. Maimônides, os nossos grandes sábios, nos diz que o erro de Moshe foi justamente ter se deixado dominar pela raiva. Mas vejam que quando nós vamos ao texto da Torá, o que a Torá nos diz não é isso. A Torá nos diz que Moshe cometeu esse erro porque faltou a ele fé. Emuná, ele não acreditou em Kadosh Baruch Hu, porque Hashem disse a ele que ele falasse com a pedra e que a pedra daria toda a água de que o nosso povo necessitava. Moshe não aceitou isso, ele bateu com o cajado. Ora, por que Maimônides opta pela explicação por meio da raiva ao invés de simplesmente repetir aquilo que a Torá já prescreve? Que o que faltou a Moshe foi fé nas palavras do Criador. E é preciso, porque nós temos aqui um insight profundo, é preciso buscar, na verdade, qual é o verdadeiro significado da raiva. E nós vamos no Maharal de Praga, um dos maiores cabalistas de todos os tempos, para entender
qual é o verdadeiro significado da raiva. E segundo Maharal de Praga, a raiva expressa uma falta de consciência com a forma como Hashem governa e dirige o mundo. A raiva nos faz perder o controle. A raiva faz com que nós, diante da frustração, das coisas que não acontecem de acordo com aquilo que é o nosso desejo, nós tenhamos uma atitude impulsiva. E a raiva se expressa sempre dessa forma, com uma frustração em razão daquilo que nós esperávamos que fosse e que não acontece segundo aquilo que nós tínhamos em mente, e em seguida nós agimos de forma intempestiva. A raiz da raiva é justamente não entender que as coisas ocorrem como devem acontecer e não como nós queremos que elas aconteçam. Se nós entendermos isso, nós vamos então captar a lição que a Torá está nos oferecendo aqui. Quantas vezes a raiva nos fez perder coisas importantes nas nossas vidas? Moshe Rabbeinu perdeu o direito de entrar na terra de Israel, como nos prescreve a Torá na sua narrativa. Mas faça um esforço agora de memória e pense todas as coisas que você perdeu na sua vida quando você foi conduzida pelo sentimento de raiva. Moshe não entrou na terra de Israel. E você? O que você já perdeu na sua vida por ter agido dessa forma, né? Intempestiva, agido com raiva quando naquela circunstância que você imaginava que tinha um controle e que não tinha, você deveria ter agido da forma mais digna, da forma mais correta. É isso que a Torá está nos ensinando, que nós não devemos perder a consciência de que quem governa o mundo e que as coisas acontecem exatamente como elas devem acontecer. Nós devemos viver de acordo com aquilo que se apresenta diante dos nossos olhos, e não segundo aquilo que nós imaginamos que deveria ser a realidade. A realidade como se apresenta é o desafio que está posto para nós. E vejam, meus amigos, como é poderosa essa mensagem da Torá, porque muitos de nós têm as suas vidas completamente modificadas apenas por um único minuto de raiva. Um único minuto de raiva pode mudar completamente a nossa realidade. E é isso que a Torá está nos ensinando, que nós temos que controlar esse sentimento e sermos capazes de lidar com todas as situações que a vida coloca para nós. Moshe deveria ter tido um pouco mais de tranquilidade para lidar com a pressão das pessoas, do nosso povo pedindo água, por o fato de que ele não encontrava a pedra de Miriam, e sobretudo lembrado, né, daquilo que Hashem havia dito para ele: Moshe, fala com a pedra. É isso, meus amigos. Vai.